Oi, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções. A função afim, ela é a mais fácil, é aquela que é uma reta. Então, e essa reta pode ser o quê? Crescente, decrescente, constante. Nesse exemplo, essa função que vem lá do menos infinito até o número 2, ela é decrescente. No intervalo entre o 2 e o 10, ela é constante. E depois do 10, ela é crescente. E se eu pedir para vocês, desenhem uma função do primeiro grau, uma função afim. Para que todo mundo possa desenhar a mesma função, eu preciso de duas coisas: do coeficiente angular e do coeficiente linear. O coeficiente angular, ele vai me dar a inclinação da reta. Já o coeficiente linear é onde corta o eixo y. Em que ponto essa reta vai passar no eixo y? Observe esse exemplo. Y igual a x mais 2. Quem é o coeficiente angular? É o número 1. Ele que está acompanhando o x. E quem é o coeficiente linear? O número 2. Como o coeficiente angular ele é positivo, o número 1 é um número positivo, então essa função é crescente. E corta o eixo y no número 2. E se fosse menos x mais 2? Quem acompanha o x? É o menos 1. Então, ela é uma função decrescente. E corta o eixo y no número 2. Essa já é uma função constante. Por quê? Porque o coeficiente angular é 0. Então, 0 vezes x é 0 mais 2. Então, fica só o 2. Então, ela é uma função constante. Nessa parte é só para mostrar para vocês o coeficiente linear. É onde corta o eixo y. Nesse caso é o número 2. Então agora nós vamos resolver algumas questões do Enem com funções. Na anestesia peridural, acho que se fala assim, gente. Como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamado espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo da força em newtons em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro, durante a anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Gente, essa é bem tranquila de fazer. Vou fazer no papel para vocês verem. Bom, nessa questão é um gráfico de força por deslocamento em milímetros. É a força que o anestesista exerce e o deslocamento da agulha sendo introduzida na pele. A velocidade ele considerou como sendo constante. Ele quer saber em qual intervalo tem a maior resistência para a força. Conforme a agulha vai sendo introduzida, ela vai passando por vários tecidos. E esses tecidos, eles são diferentes, eles exercem uma resistência diferente. A maior força desse gráfico é a 12 newtons. Então, temos o ponto B e o ponto GH.
No ponto GH é onde oferece a maior resistência, porque é o intervalo maior. O intervalo EF também oferece resistência, mas a força é menor. A pergunta é, qual que é o intervalo que oferece maior resistência à força? Então, é esse, porque eu tenho uma força maior com um intervalo maior de resistência. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para a outra, predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra 3 respostas funcionais, FGH, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Aí nós temos o gráfico, que é a taxa de consumo de predador versus a densidade populacional da presa. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de g é menor que as respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente? Vamos lá. Então, resolver. Esse gráfico descreve a resposta funcional da relação entre a taxa do consumo de um predador e a densidade populacional da sua presa. Então, aqui nós temos a densidade populacional e aqui a taxa de consumo do predador. Meu desenho ele não ficou perfeitinho, porque eu estou sem impressora em casa e não estou saindo. Espero que vocês também estejam se cuidando. Então, eu tenho a função f, aqui que é assim rosa, a legenda dela, AG, que em verde, e essa azul é H. Bom, ele quer o maior intervalo em que a resposta funcional da f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x, simultaneamente. Essa é uma questão bem simples, só olhando, só observando, nós conseguimos a resposta. Essa é a f. Então, ele quer o intervalo em que ela seja menor que as outras duas simultaneamente. Então, se nós formos olhar a f, no ponto, no intervalo, né? No intervalo entre o 0 e o b, ela sempre é maior que as outras duas. Quando eu chego entre o b e o c, a g de x, que é a verde, ultrapassa a f. E no intervalo c, h de x, né, ultrapassa a f. Então, nesse intervalo aqui, entre c e e, é onde ela está menor que as outras duas simultaneamente. Então, a resposta é a letra E. Bem simples. E essa é uma daquelas questões que nós não podemos errar no Enem, ok? Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Primeira informação: um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2 conforme a figura. Então, nós temos uma figura, os eixos representam o comprimento da sala em metros e a largura da sala.
E aí nós podemos ver a câmera 1 e a câmera 2. A segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x, y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Então, nós temos y igual a x, y igual a menos 3x mais 5, y igual a menos 3x mais 10, y é igual a 1/3 de x mais 5/3, e a última, y igual a 1/3 de x mais 1/10. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida do instalador foi a... Nesse exercício, o instalador precisa colocar mais uma câmera, né? Aqui nessa sala. Nós já temos a câmera 1. E essa câmera está instalada no ponto 3, 1. E temos a câmera 2, que está instalada no ponto 2, 4. Tem um local que nós já sabemos que a câmera 3, ela ficará equidistante à câmera 1 e à câmera 2. O que é equidistante? Quer dizer que ela vai ter a mesma distância, vai ter um ponto aqui, que vai ter a mesma distância para a câmera 1 e a câmera 2. Qual que é esse ponto que nós já sabemos? Se eu colocar essa câmera 3 no ponto médio, aqui, ó, entre a câmera 1 e a câmera 2, ele vai ter a mesma distância para a câmera 1 e para a câmera 2, certo? E qual que é o ponto médio? Eu vou chamar esse ponto médio de P. E o ponto médio, eu faço o x1 mais o x2 e divido por 2. Então, quem que é o x1? Ó, o 2. E o x2, o 3. 5/2. Para eu saber a coordenada do y, eu faço a mesma coisa. O y1 mais o y2, 5/2. Então, esse ponto médio, ele tá mais ou menos aqui, ó. Eu tenho só esse. Eu só posso colocar a câmera nesse local? Não. Se eu traçar a mediatriz, todos os pontos da mediatriz, elas estarão equidistante à câmera 2 e à câmera 1. Então, quando eu traço a mediatriz, vocês concordam comigo que todo ponto que eu pegar aqui nessa reta tem a mesma distância? Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, esse ponto, ele não tem a mesma distância para a câmera 2 e para a câmera 1? Para eu achar essa reta, então vamos achar. Que reta é essa, né? A mediatriz, ela é a reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular, faz um ângulo de 90. Toda reta, ela tem essa equação, que é y igual a x mais b. Então, eu preciso achar o coeficiente angular, que é o a, e o coeficiente linear, que é o b. Se eu achar a equação dessa reta que passa pela câmera 1 e pela câmera 2, eu consigo achar a reta perpendicular a ela. Como nós já vimos, o coeficiente angular, eu pego o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos x1. Então, o y2 é o 1. Então, vai ficar 1
menos 4, 3 menos 2, x2 menos x1, que é menos 3. Quando eu tenho duas retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular delas é menos 1. Então, agora já ficou bem mais fácil. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 3. Dividindo aqui por menos 3 e aqui por menos 3, então, eu já tenho o coeficiente angular da reta S. Então, eu já tenho o ponto P, e tenho o coeficiente angular. Agora, nós podemos substituir. Aqui, o ponto P tem coordenadas 5,5 e 5,5. Então, o y vale 5,5. O coeficiente angular, nós acabamos de descobrir, que é 1/3. O x vale 5,5. Resolvendo isso, aqui 5,5. Então, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Então, vou subtrair 5/6 aqui. Eu acho mais fácil, ao invés de fazer o MMC, eu acho mais fácil, ó, para eu subtrair duas frações, elas precisam ter os denominadores iguais. Só que essa aqui é 2. Então, como eu faço, né? Eu acho outra fração que seja equivalente a ela. Então, se eu multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, eu vou ter 5 vezes 3, vou fazer aqui agora, tá? Agora sim, ó, elas têm o mesmo denominador. Então, o que eu faço? Subtraio o numerador, 15 menos 5, 10, e mantenho o denominador, 10/6 é igual a B. Ainda dá para eu reduzir um pouco mais, né? Eu posso dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Dividir por 2. Então, eu tenho 5/3, que é igual a B. Então, esse aqui é o coeficiente linear. Então, agora nós já sabemos qual que é a equação dessa reta da mediatriz. Eu tenho o coeficiente linear, que é 5/3, e tenho o coeficiente angular, que é 1/3. Só substituindo, que esse é o coeficiente angular, 1/3, 1/3 de x mais 5/3. Então, essa é a equação da reta S, e todos os pontos da reta S são equidistantes à câmera 2 e à câmera 1. Então, qualquer local que ele colocar a câmera nessa reta, vai estar equidistante das duas câmeras. Beleza? Agora, vamos entender a circunferência. Como eu consigo desenhá-la no plano? A circunferência, ela tem uma equação, que chama-se equação da circunferência. É o quadrado, né, de x menos um número, xc, qualquer, mais também o quadrado do y menos o yc, que é igual ao raio ao quadrado. E para eu desenhar uma circunferência, o que eu preciso? O centro e o raio. Eu pego o compasso, coloco a medida do raio e traço a circunferência. Essa circunferência, ela tem as coordenadas do centro 1 e 3, e o raio dela é 2. Então, como que vai ficar a equação dessa circunferência? O quadrado de x menos 1 mais o quadrado de y menos 3 igual a 4. Vamos resolver um problema com circunferência no plano cartesiano, para a gente treinar. Essa questão é bem legal, gente. Olha só. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica, do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros,
seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: o ponto A, 0,4, o ponto B, 4,4, C, 4,0, o D, 2,2 e o E, 0,2. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a melhor pontuação? Então, vamos resolver cada uma dessas equações. Bom, então vamos brincar um pouco. Pela equação da reta, eu ganho 1 ponto em cada ponto que eu acertar. Se eu acertar no E, no A. Se eu pegar a equação da circunferência, eu ganho 2 pontos em cada ponto que eu acertar. Então, a letra A diz x igual a 0. Quando eu vou ter x igual a 0? Aqui em todo o eixo Y. Então, se eu traçar aqui, eu vou ter quantos pontos? Que vai passar pelos pontos E e A. Como é uma reta, quantos pontos eu tenho? 2 pontos. Então, no x igual a 0, eu ganho 2 pontos. E quando o y for igual a 0? Então, será o eixo x, que vou passar pelo ponto C. Então, quando y for igual a 0, eu tenho 1 ponto. E a letra C, que fala que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Qual é o centro dessa circunferência? É o 0. Aqui eu tenho o 0 e o 0, porque é x, não é a mesma coisa que isso aqui? X menos 0 não é x ao quadrado. X menos 0 ao quadrado não é x ao quadrado? Então, o centro é 0, 0. E o raio? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? É o 4. Então, eu tenho uma circunferência onde o centro é 0, 0 e o raio é 4. Então, quando eu traçar a circunferência, em quais pontos eu acerto? No ponto C e no ponto A. A equação da circunferência, eu ganho 2 pontos. Então, quantos pontos eu vou ganhar? 4 pontos. Na letra D, eu tenho essa equação da circunferência. Qual é o centro? O centro é o 0 e o 2. E o raio? Esse número aqui não é o raio ao quadrado? Então, que número eu elevo ao quadrado que dá 4? O 2. Então, eu tenho uma circunferência onde o centro é 0 para o x e 2 para o y. Então, o centro é aqui, nesse ponto. Como o raio é 2, ó, vai dar 2 para cá, 2 aqui, 2 aqui. Por quantos pontos eu vou passar? Vou passar por 2 pontos. Então, vou receber 4. Daí já dá para saber a resposta, né? Mas vamos analisar a última. Então, na letra D, eu tenho essa equação, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 8. O centro é o 2 e o 2. Que número eu elevo ao quadrado que dá 8? Raiz de 8. Raiz de 8 ao quadrado é 8. E raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Nossa, mas... E agora? Como que eu vou traçar isso na circunferência? O que é 2 raiz de 2?
Vocês lembram da diagonal do quadrado? No quadrado de lado 2, eu tenho que a diagonal é 2 raiz de 2. Então, para eu traçar na circunferência, eu sei que é a diagonal do quadrado de lado 2. Então, o centro é 2 e 2, tá aqui, o centro. E o raio é 2 raiz de 2. Aqui eu não tenho quadrado, ó, 2 por 2. Ó, 2 por 2, tenho. Então, essa diagonal aqui, ó, é o raio. Aqui também eu tenho, ó, 2 por 2. Então, aqui é o raio. 2 por 2, o raio. Quantos pontos eu consigo acertar? O ponto C, o ponto B e o ponto A. Então, 6 pontos. Essa é a resposta certa. Espero que vocês tenham gostado dessas questões do Enem. E todas que eu trouxe são questões simples que podem ser resolvidas, que vocês conseguem resolver. Então, eu desejo boa sorte para todo mundo, hein?